Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a região da Mesopotâmia, esse território da antiguidade em que atualmente correspondem a territórios principalmente dos países Irã e Iraque, na região do Oriente Médio. Então, da onde vem essa denominação Mesopotâmia? Para começar, nós não estamos falando de um povo específico, estamos falando de uma região da antiguidade que os gregos conheceram em determinado momento da sua história e chamaram de Mesopotâmia. Então, essa palavra, que tem origem do grego, ela significa entre rios, uma região entre rios. Meso passa essa ideia de entre do grego, e potamos em grego significa rios. Então, a Mesopotâmia, essa região entre rios, ela foi cenário do desenvolvimento de vários povos diferentes ao longo da sua história. Desde o ano 4000 a.C., nós temos habitações diferentes nesse território. Então, é uma história extremamente extensa. O que nós veremos nesse vídeo é uma perspectiva geral, uma ideia geral sobre os principais povos e as suas características que viveram nesse lugar. Então, nós iremos começar com os Sumérios, esse primeiro povo que desenvolveu cidades aqui no sul da Mesopotâmia, que deixa algumas heranças muito importantes para nós. A primeira já é o desenvolvimento das próprias cidades. As primeiras organizações urbanas que nós temos registros vieram dessas cidades aqui, principalmente Ur e Uruk. São algumas das cidades mais antigas. Essas cidades, fundadas pelos sumérios, tinham algumas características em comum, mas cada uma delas tinha suas próprias leis, suas próprias formas de governo, sua própria organização. Era o que nós chamamos hoje de cidades-estado. Elas eram independentes entre si. Essas cidades sumérias tinham algumas características em comum. Por exemplo, todas elas adotaram a escrita cuneiforme. Esse sistema de escrita, que utilizava um instrumento semelhante a um estilete com o formato de uma cunha na ponta, por isso cuneiforme, em que a partir da quantidade e da posição dessas cunhas, dessas marcas, se denominavam diferentes códigos. E a partir da leitura desses códigos, se formou esse primeiro sistema de escrita. A escrita cuneiforme, ela é desenvolvida pelos sumérios, mas ela é utilizada depois pelos vários povos que vão se sucedendo ao longo da história da Mesopotâmia. Atualmente, nós temos um grande esforço de tradução dessas escritas a partir da relação desses códigos com traduções de diferentes povos, principalmente dos gregos, para que hoje nós consigamos entender aquilo que os sumérios e os outros povos mesopotâmicos escreviam. A partir desse sistema de escrita, por exemplo, nós podemos entender que essas cidades dos sumérios também estabeleceram comércio, trocas entre si. Então, essas primeiras organizações urbanas fundadas pelos sumérios já estabeleciam relações, trocas principalmente de artesanato, vasos de cerâmica, alimentos, entre eles. E uma última característica dos sumérios que eu destaco para vocês é o sistema de irrigação que eles desenvolveram. Como eu disse antes, a irrigação era fundamental para o desenvolvimento dessas cidades. Então, os sumérios desenvolveram um sistema de irrigação complexo e eficiente para poder trabalhar com uma plantação cada vez maior para alimentar uma população cada vez maior e que não estava ligada diretamente à plantação. Uma parte da população vai trabalhar na agricultura, enquanto outra vai acabar se desligando disso ao longo do tempo para poder trabalhar com comércio, para se ligar à administração das cidades, enfim. Então a irrigação, ela é uma parte prática, mas que está ligada diretamente à possibilidade de novas funções dentro das cidades. Ao longo de séculos, do terceiro milênio antes de Cristo, os sumérios se desenvolvem então no sul da Mesopotâmia, até que no começo do milênio seguinte, nós temos um novo grupo, uma nova organização surgindo, o primeiro Império Babilônico, o primeiro grande império que vai dominar uma grande região da Mesopotâmia.
tanto o sul aqui, que era antes habitado pelos sumérios, até o norte das margens do rio Eufrates. Então, o primeiro Império Babilônico vai se desenvolver a partir dessa região da cidade da Babilônia. E quais são as marcas desse povo para nós? Então, o primeiro grande governante desse império, o rei Hammurabi, desenvolveu um sistema de leis que são uma marca na nossa história até hoje. O Código de Hammurabi. Qual era a função desse código? Ora, analisem esse mapa aqui comigo. Nós temos um primeiro governo a controlar um território tão extenso assim. Então imaginem, como o rei Hammurabi iria conseguir fazer com que a sua vontade, as suas leis, o seu sistema de organização prevalecesse desde o norte aqui das margens do Rio Tigre até essas cidades aqui do sul que foram fundadas pelos sumérios. Como fazer com que a sua vontade prevalecesse em todos esses lugares? Ora, para isso era necessário um sistema de escrita, uma organização que pudesse ser reconhecida por todos esses territórios. Para isso, o rei vai fazer com que as suas leis tivessem um caráter mais permanente, fossem gravadas e colocadas ao longo desse território e assim todas as pessoas dentro do Império Babilônico reconhecessem essas leis e para que essas leis também permanecessem mesmo à morte do rei. Essa foi uma criação super importante porque acaba, de certa forma, unificando as diferentes dominações do Império Babilônico aqui nesse lugar. É claro, nem toda a população do Império Babilônico sabia ler aqueles códigos que estavam gravados naquelas pedras, mas eles sabiam que aquelas palavras eram a vontade do rei Hammurabi. E elas valeriam então para todas as pessoas, para todos os locais desse império. Essa é a grande importância do Código de Hammurabi. Esse foi um dos principais legados dos mesopotâmicos para nós, para os outros povos que vieram ao longo da história. Porque esse primeiro sistema de leis escrita, ele serve para mostrar um primeiro movimento da humanidade no sentido de colocar uma organização política que fosse mais permanente, não só que valesse para todo o território de um mesmo império, mas também algo que sobrevivesse às palavras, à fala, à vontade de um único rei. Assim, a partir desse código, Hammurabi conseguiu fazer com que as suas ideias, a sua concepção sobre a forma de governar essa região da Mesopotâmia, ela permanecesse mesmo após a sua morte. Eu separei aqui alguns exemplos de leis que estão no Código de Hammurabi. Primeiro exemplo que eu separei: se alguém enganar a outrem difamando esta pessoa, e esse outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Bom, o que essa lei fala sobre os mesopotâmicos para nós? Bom, primeiramente, a importância da honra, a importância de defender a honra, é a ideia de condenar o falso testemunho. Se alguém faz uma acusação para outra pessoa, bom, o acusador deve provar, porque em uma sociedade em que nós não temos um sistema e possibilidades de investigação como nós temos hoje, por exemplo, eles não tinham polícia, não tinham um sistema para verificar se aquelas acusações eram falsas ou verdadeiras. Essas acusações elas tinham uma força muito grande. Essa lei tinha o objetivo de evitar que algumas pessoas inocentes fossem condenadas por algum comportamento inadequado ou por algum crime que elas tivessem cometido, simplesmente por causa da acusação de outra pessoa. A segunda lei que eu destaquei aqui era bastante relacionada à importância do governo dentro dessa sociedade. Se uma pessoa roubar algo de um templo ou corte, ou seja, o palácio, o lugar da administração daquela cidade, por exemplo, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Aqui nós temos algumas características importantes.
a ideia de prisão não existia naquela época. Então, a pena para um crime geralmente vai ser a morte. O segundo ponto de destaque aqui é o peso que é dado ao crime contra o templo e o palácio. Aqui nós podemos ver que o templo, a parte religiosa, e a corte, o palácio, a vida administrativa política, tinham uma mesma importância. Ambos aqui, religião e política, andam juntos na sociedade mesopotâmica. O rei tinha algumas ligações com a religião, e a religião era uma forma também de fortalecer o poder político dos reis naquele momento. Então, essa lei já nos traz algumas dessas características das quais nós podemos pensar sobre os mesopotâmicos de uma forma geral. E por último, eu destaco uma lei que nos traz, que evidencia a força da escravidão dentro dessas sociedades. Se alguém apreende em campo aberto um escravo ou escrava fugidos e os reconduz ao dono, o dono do escravo deverá dar-lhe 2 ciclos. Bom, esse ciclo que aparece aqui nessa lei é simplesmente uma unidade de medida para a organização, para a distribuição de trigo. A moeda, podemos dizer assim, da época era principalmente a produção agrária das pessoas. Então, uma forma de pagar multas, de fazer trocas entre as pessoas, eram esses ciclos, essa quantidade de trigo que deveria ser dada. Então, o que essa lei está dizendo? Bom, se uma pessoa consegue capturar um escravo que fugiu e devolver para o dono daquele escravo, o dono vai ter que dar uma recompensa para aquela pessoa, essa quantidade especificada na lei de trigo. Então, aqui nós temos uma evidência de que existia, sim, escravidão na sociedade mesopotâmica e que, pelo menos nessa época da definição dessa lei, a fuga de escravos era algo frequente. Tão frequente ao ponto de necessitar uma lei para definir uma recompensa para quem devolvesse esse escravo fugido para quem o tinha comprado anteriormente. Então, essas leis aqui, elas são muito importantes, elas trazem características da sociedade daquele momento. Voltando ao nosso mapa inicial, nós conseguimos entender um pouco a dimensão que o Império Babilônico vai ter. Nós temos aqui o alcance máximo, aqui nessa área, dos povos sumérios, lá no 3º milênio antes de Cristo, aqui na região da Mesopotâmia, com algumas das suas principais cidades aqui. E aqui nessa outra faixa nós temos a extensão maior desse primeiro Império Babilônico, que também conseguiu se desenvolver bastante aqui nessa região. Mas, com o tempo, surge aqui do norte da Mesopotâmia, aqui da margem norte do rio Tigre, um outro povo que começa a se espalhar, a dominar essa região aqui com muita força. Um povo que começa a formar um império extremamente organizado, com um exército extremamente eficaz, os assírios, que chegam a dominar até essa região do norte do Egito. Então, quais são as principais características do Império Assírio? A primeira é a questão do seu exército extremamente forte, organizado e violento. Nesse sentido, o Império Assírio se sustenta por séculos, principalmente a partir desse exército profissional. Diferente de outros povos daquele momento, o Império Assírio tinha um exército permanente sustentado pelo governo, sustentado pelo Estado assírio, que pagava, que dava uma recompensa para os seus soldados para um treinamento constante. Essa ideia que nós temos hoje, por exemplo, do Exército Brasileiro, que é formado por pessoas que estão constantemente, que têm como profissão o treinamento, a organização para a defesa daquele território. São pessoas sustentadas pelo Estado para se preparar para operações militares. Todo esse contingente militar, então, vai ser sustentado, organizado e mobilizado pelo Império Assírio para manter o controle sobre toda aquela região. A importância do aspecto militar dos assírios pode ser verificada, inclusive, nessa imagem aqui retirada de um palácio do governo assírio, em que um rei super importante entre eles,
Nabucodonosor, aparece aqui armado junto com seu exército em combate. Então, o próprio rei, o próprio governante, ele é colocado liderando o exército. A principal imagem desse rei, então, é no seu aspecto militar. Mas os assírios não se preocuparam só com a guerra, só com a violência. Nós tivemos também uma organização cultural, política importante, porque diferentes criações, diferentes povos foram dominados pelos assírios. E eles se preocuparam em manter as produções, manter a memória desses diferentes povos conquistados. Eles entendiam que as criações, as ideias desses outros povos também poderiam ser úteis. Então, em uma das principais cidades do Império Assírio, Nínive, se formou uma grande biblioteca em que as produções culturais, as leis, as criações literárias desenvolvidas nas diferentes cidades da Mesopotâmia foram concentradas em um único lugar. Depois de séculos de dominação assíria, alguns povos na Mesopotâmia começaram a se revoltar diante desse controle tão rígido assim. Então, em meados do último milênio antes de Cristo, nós temos um levante de um povo conhecido como Caldeu, que vai mobilizar outros povos para fazer um ataque definitivo contra o governo assírio, conseguindo derrubar então esse império, formando um novo controle político na região da Mesopotâmia, o Segundo Império Babilônico. Essas décadas de história do Segundo Império Babilônico vão ser marcadas por duas grandes obras arquitetônicas que nós conhecemos até hoje. A primeira delas é a construção de um grande zigurate, um templo característico da religião mesopotâmica, que teria utilizado mão de obra escrava dos hebreus e por isso ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, como a Torre de Babel. E uma outra construção bastante marcante da cidade da Babilônia, os Jardins Suspensos da Babilônia. Essa grande maravilha da antiguidade que nós comentamos até hoje, célebre até hoje, ela foi uma criação principalmente no sentido de embelezar, de mostrar a grandeza da capital babilônica, com os jardins organizados nos tetos das grandes construções da cidade, com um sistema de irrigação extremamente complexo, mostrando a inteligência, os avanços, principalmente na área da arquitetura, dos mesopotâmicos naquele momento. Porém, todo esse desenvolvimento político e cultural proporcionado por esse segundo império babilônico é interrompido com o avanço do Império Persa. Esse povo que parte aqui do leste da Mesopotâmia e acaba assimilando toda essa região. Esse não é o fim da Mesopotâmia, evidentemente. Essa região vai ser controlada pelos persas, pelos romanos e outros povos que vão aparecendo e se desenvolvendo naquela região. Mas esse é o fim, pelo menos, dos povos originários da região da Mesopotâmia, que era a proposta do nosso vídeo. Encerramos por aqui, então. Bons estudos para vocês. Abraço!